Isso, em nome de Alcha, vamos estar invocando, né, amados irmãos? Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai, te agradecemos mais uma vez, ó Pai. Somos gratos porque tu tem nos dado o alimento cotidiano, ó Pai. O alimento a qual nos tem feito ter força nesse deserto, ó Pai. Sabemos que a caminhada nesse deserto não é fácil. Sabemos que muitos lá atrás, Pai, lá com marcha, optaram por comer codorniz em vez de querer maná. Mas a tua igreja, ó Pai, ela quer comer maná. Ela se alegra da tua palavra, Pai. Se alegramos da palavra que vem do teu mensageiro, ó Pai. Somos gratos pelo nosso papai, a qual tu tem colocado para ser o portador da tua palavra nessa terra, ó Pai. Sabemos que se estamos até aqui, se crescemos até aqui, é porque tu tem enviado ele, ó Pai, para conduzir a tua igreja. Somos gratos, ó Pai. Sou grato pelo nosso papai, sou grato por todos os amados anciãos e sou grato pela vida de cada um das pedrinhas preciosas, ó Pai. Porque sabemos que a igreja ela só está de pé, Pai. Porque sabemos que é através da tua mensagem e através das tuas pedrinhas preciosas, ó Pai. Porque a boa palavra que tu começaste, tu irás terminá-la, ó Pai. Porque tu é fiel e justo, ó Pai. Somos gratos por tudo, somos gratos por cada um dos amados irmãos. Abençoa este lugar, ó Pai. Que esse lugar continue sendo um lugar santo e sagrado, ó Pai. Que quando nós adentrarmos esse lugar aqui, ó Pai, que nós possamos saber que é um lugar de zelo, possamos saber que esse lugar é um lugar consagrado a Ti, ó Pai. E assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Tá, irmãos? É grandioso, né, amados irmãos? Maravilhoso. O que Ial tem trago para nós, diante da palavra do maná, né? Todos os dias. Hoje, né, terça-feira, dia 16 de maio de 2023. A qual nós sabemos que é a importância do crescimento, né, de Filadélfia, e chegamos ao pleno conhecimento do filho de Ial. E por que eu falo isso com os irmãos, né? Igual eu estava falando para os irmãos aqui em particular, eu estou falando para os irmãos da live também. Porque a importância de chegarmos ao pleno conhecimento daquele que tem o quê? Que tem o temor a Ial. Aquele que tem o temor a Ial. E se a igreja ela está crescendo para chegar ao pleno conhecimento, do entendimento de quem é o filho de Ial, é que nós estamos crescendo para entender que esse temor a qual ele teme a Ial, nós também temos que ter. Por isso que a igreja que vai ser tirada da terra, Filadélfia, é porque ela tem o temor a Ial. Ela tem o temor a Ial porque é a condição que o mensageiro de Filadélfia ele tem esse temor. Por isso que ele vem na sexta era. E Filadélfia, ela cai exatamente na sexta era. E esse temor, ela vem acompanhada de amor. Por quê? Porque Filadélfia é amor fraternal, amor entre irmãos. E principalmente é o amor que a qual a gente já vê, que é um amor que Yahweh nos conduziu, a qual colocou na igreja, para que nós possamos identificar, porque lá nas outras eras não houve esse amor. Houve amor entre quem? Houve esse amor entre os de Esmirna, um pelo outro. E há esse amor em Filadélfia hoje, um para com o outro. E a importância disso. Por isso que a gente vê em Efésios 4, para a gente entender
Não estamos usando início ainda não, mas para ir aquecendo os motores, né, amados irmãos? Efésios 4. Efésios 4, né? 4:9. Efésios 4:9. Página 2043. Que fala assim, ó. Efésios 4:9, página 2044. Fala, o que significa subiu, senão que semelhantemente, né? Na condição da King James, eu estou aqui na Yahushalom. O que significa subiu, senão que semelhantemente também desceu às profundezas da terra? O que desceu é também o que é semelhantemente, na verdade, o que é semelhantemente, o que subiu acima de todos os céus. Aqui já fala, quem subiu acima de todos os céus, irmã Leidiane? E ao visível, ele subiu acima de todos os céus. Ele foi para onde? Foi para a luz inacessível. Então ele saiu dentro de todos os patamares que se chama céu. Então ele foi para onde? Para a luz inacessível. O que desceu também é também o que é semelhantemente o que subiu acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas. 11. É ele que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas. Então, mostrando a condição que foi distribuído dons, né? Dons. A outros pastores e outros doutores, para aperfeiçoar, né? Os santos, em vista do ministério, para edificação do corpo de Alcho. Né? Então, aqui já mostra que foi dado dons, né? A todos, para que sejam o quê? Para que seja aqui aperfeiçoados. Aperfeiçoado o quê? Para que a obra de Alcho seja uma obra o quê? Completa. Então, mostrando, esses santos, eles já receberam lá, através do quê? Dos dons, para ir aperfeiçoando a boa obra que Al tinha começado, na era das igrejas. Ali a gente pega a condição da era da igreja de Esmirna, a qual estava preparando já aqueles santos, até chegar o tempo do fim. Aí continua, do 13, até que alcancemos, aí chega o nosso tempo. Aí fala, até que alcancemos, todos nós, a unidade da... Aí já guarda essa palavra, até a unidade da fé. Isso aqui vai ser muito importante, irmãos. Aonde que nós vamos chegar aqui lá na frente. Vocês vão ver para você ver que grandeza de entendimento. Vamos ver. Até que alcancemos todos nós, está vendo? Que todos nós temos que alcançar. Alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Al. Então mostra aqui que nós temos que chegar ao pleno conhecimento do Filho de Al, através da fé, mostrando ele a fé. Então, mostrando aqui, vamos ler de novo no 13. Mais de Al, chama Adriana. Vamos ler de novo o 13. Até que alcancemos, todos nós, a unidade da fé. Então, alcancemos todos. Todos vamos ter que alcançar a unidade da fé. Alcançar a fé que ele tem. Por isso que fala a passagem que fala em Lucas, que fala o quê? Que nós temos que ter a fé como o quê? Um grão de mostarda. Tem que ter a fé como um grão de mostarda. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Al, o estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Al, mostrando que alcancemos o pleno conhecimento dele, das revelações do segredo a qual ele traz para a igreja, a qual nós compreendemos as revelações, compreendemos tudo que ele tem falado, nós vamos compreendendo. Por quê? Porque é assim que nós alcançaremos o pleno conhecimento dele. Mas para isso acontecer, a garganta está ruim, moço. Põe água aqui, mano. Não precisa não. Para isso acontecer, irmãos, é preciso ter temor. Para nós podermos alcançar o pleno conhecimento através da fé,
Nele é preciso ter temor. Repito, irmãos, é preciso ter temor. E exatamente esse temor, a qual, pela desobediência, a gente vê exemplos lá atrás, e por isso que foi necessário a gente estar crescendo em estatura, em graça, em conhecimento. Quando a gente entende. Obrigado, irmão. Quando... Obrigado, irmã. Então, quando a gente entendemos, que quando fala a palavra em Lucas, que crescemos em graça, estatura e conhecimento, quando fala graça, a gente sabe que é atitude. Aprendemos que é atitude. Temos que ter o que é atitude. Atitude como o mensageiro tem. Assim como Paulo, quando ele falava para a igreja lá no tempo dele, ele falava o que para a igreja? Gratidão, irmão. O que Paulo falava? Sejam os meus imitadores como eu sou de Alcha. Mostrando, ele estava colocando a igreja em disciplina. Ele estava colocando a igreja em disciplina. E a qual a igreja estava se tornando em disciplina através dele. Exemplo a gente tira de Timóteo. Abre a passagem para mim que está em Timóteo. Aplica-te na leitura. Está em 1º ou 2º Timóteo? Timóteo 3. 1 Timóteo 4, versículo 2. 1 Timóteo. 13. Aplica-te a leitura, a exortação e a instrução. 4, 13. Página 2072. 1 Timóteo. Qual a página, Adriana? 2072. 2072. Página 2072, né? Fala aqui, 1 Timóteo 4. 4:12. Fala assim, ó. Que ninguém despreze a tua jovem idade. Quando você entende que jovem idade, você entende o quê, irmã Cláudia? Que ninguém despreze despreze a tua jovem idade. Hã? Tudo remete para Filadélfia. Tudo remete aqui para o nosso tempo. Quando fala aqui, que ninguém despreze a sua jovem idade. É a idade de Filadélfia, pouco tempo, aí uma era muito curta. Entendeu? Tempo curto de Filadélfia nessa terra. Processo muito curto. Porque a mesma aplicação quando o Paulo estava dando ali, é a aplicação que quando aqui na frente, no caso o mensageiro, no caso ele traz para a igreja. Aí fala, que ninguém despreze a tua jovem idade. Quanto a ti, separa os fiéis. Para os fiéis. Modelo na palavra, tá vendo? Modelo na palavra. O que Filadélfia ela vem crescendo, ela vem aprendendo? Que ela tem que ser modelo na palavra, porque nós vamos deixar o maná para essa terra. Então nós temos que aprender a nos desenvolver na palavra. Por isso a importância de papai sempre trazer a palavra e os anciãos trazer o ruminar, para que todos da igreja possam estar crescendo através do que? Na palavra. Por isso que fala aqui, ó, que ninguém despreze a tua jovem idade, Filadélfia. Quanto a ti, ser para os fiéis modelo da palavra, na conduta, tá vendo? Na conduta, na caridade, né, no caso, no amor e na fé. E na que é o modelo do mensageiro. E na fé. Na pureza. Aí fala, esperando a minha chegada, é a condição da igreja, né? Esperando a chegada do mestre. Mantendo em organização, mantendo em ordem. Aí fala, esperando minha chegada, aplica-te na leitura, na exortação e na instrução. Então, quando a gente pega essa condição aqui, é a condição da mesma forma lá atrás, quando Paulo ele trazia o molde, exemplo para a igreja, assim também Filadélfia hoje, ela tem que ser modelo.
Por isso que a importância, quando o papai ele fala que nós temos que crescer em graça, mas em atitude, sermos exemplos. Principalmente, aí fala para os de dentro e também para os de fora, aqueles que olham nós lá fora. Aqueles que têm que ver nós como Filadélfia, realmente aqueles que têm amor. Porque se a gente não ter essa diferença deles, vão falar assim, são só mais uns que congregam, mais diferença que nós congregamos em templos e eles congregam em casas. Eu falo isso porque já me perguntaram a diferença de vocês de congregar em casa e a gente congregar em templo. Aí onde que você tem que falar para esses, entendeu? E sua palavra, quem saber, ser temperada com sal. E mesmo assim, você vê a dificuldade, mas mostrando com docilidade a palavra a qual nós somos testemunhas de algo nessa terra, damos testemunho de todos os exemplos, e a qual tem que enxergarmos nós, o povo de fora, eles têm que ver isso em nós. Mas o que eu quero falar para os irmãos? Quando a gente vê que nós possamos chegar ao pleno conhecimento do Filho, mostrando a condição que nós estamos chegando na maturidade de entender o tamanho temor. Porque ele é a arte do temor. Você entende quem é ele, você entende o temor. Você entende que é um mensageiro. Opa, entendi que é um mensageiro. Então eu entendi o temor. Porque ele é o temor de Aial. Porque ele é palavra de Aial. Ele já obedecia Aial desde tempos antigos. Ele é o temor a Aial. E a qual a igreja, ela corre para buscar o pleno conhecimento dele. Você sabendo quem é ele, o que ele veio fazer, a mensagem que ele porta, você se torna também temoroso a Aial. Porque você teme a Aial através do temor que você tem a ele. Porque ele é boca de Aial. Por isso que Êxodo 23, porque se você começar a entender lá atrás, Êxodo 23, 20, vai falar, eis que enviou o meu anjo à tua frente. Observe tua voz. E não seja rebelde, porque ele te conduzirá pelo caminho, deserto. Nós estamos. Porque nele está o meu? Então já está falando, você está mandando observar ele? É porque nele está o temor de Aial. E se você obedecendo, você se torna temoroso a Aial, por causa dele que vai à sua frente. Isso é muito grandioso. Eu falo assim para os irmãos que, na medida que você vai crescendo, e a gente vai ver isso ainda hoje, na palavra. Sim, irmãos, é muitos detalhezinhos. Eu estou indo aqui só fazendo uns aquecimentos, como diz o irmão Murilo, aquecendo o motor, que para começar a jogar para a quinta marcha aqui para a gente ir. Então, nós se tornamos temorosos. E quando a gente olha lá atrás, a gente lembra de quem? De Eli. Eli é uma representação de quem, irmão Oswaldo? Eli é uma representação de Lúcifer. E ele mostrava nenhum temor a Aial. Por que ele não demonstrava nenhum temor a Aial? Exemplo você tinha dos filhos. Os filhos dele andavam em quê? Em desordem. Que é uma representação. Quem é os filhos dele? Representação de quem? Hofnés. Representação de quem? Do antimachia e o falso profeta. Exatamente isso. Hofnés, representação do antimachia e o falso profeta. Completamente aprendeu com o pai. A falta de obediência de Eli fez com que os filhos também se tornassem desobedientes. Ele não tinha temor, certo que os filhos dele também não tinham temor. Nem à toa que é exemplo que eles estavam mexendo com coisas sagradas. Aí eu pergunto para os irmãos, cadê o zelo? Cadê o temor? Aial. Nenhum. Aí veio o mensageiro nos últimos tempos, a era de Filadélfia. Ele veio retratar para a igreja o temor a Aial para a igreja, cobrando da igreja exatamente esse temor. Por quê? Para que os filhos não sejam como os filhos de Eli. É a condição que a igreja não pode ser como os filhos de Eli. É a condição que aqueles filhos ali de Eli, que é a representação ali do antimachia e do falso profeta,
E a gente vê a condição de Satanás sem temor a Yahweh. E por quê? É isso que eu quero que os irmãos vão fazer na conexão. Aí quando você pega o mensageiro, sexta era, o Espírito está nele. Porque ele guarda o temor. Aí você vê porque Satanás nos perdeu o Espírito. Não tinha temor. Você vê o mensageiro de Sardes. Porque não manteve o Espírito. Perdeu o temor. Isso tudo, irmãos, a gente vai compreendendo gradativamente. Por isso que ele vai ter que consolidar os que estão para morrer. Ele vai ter que consolidar. Por quê? Porque esses estão também naufragando na fé. Estão morrendo. Mas o papel de um bom pai, porque quando você pega o mensageiro de Sardes, ele está matando aqueles na fé. Quando o mensageiro de Filadélfia, ele está dando a vida. E o temor do mestre é a chave da sabedoria. Exatamente isso. Então isso é grandioso, irmãos. É grandioso. Porque ali a gente vê quando a condição ali, quando a gente pega de Provérbios, nós lemos Provérbios 15. Provérbios 15. Provérbios, capítulo 15. Provérbios 15, 16. 1043. Provérbios 15, 16. Provérbios 15, 16. Irmão Ronaldo já tinha respondido na outra ministração presencial passada. Eu vou perguntar ao outro irmão, porque eu sou assim, eu vou perguntar aos irmãos, ver se os irmãos vão guardando. Provérbios 15, 16 fala assim, ó, página 1043. Mais vale pouco, tá vendo? Mais vale pouco, com temor a Yahweh, do que grandes tesouros, com sobressalto, no caso, com soberba. Quando você pega aqui, mais vale pouco com temor a Yahweh, do que grandes tesouros com sobressaltos, você entende o que aqui, irmão Elbert? Tudo linkando para o tempo de Filadélfia. Isso. Hã? Por quê? Hã? O administrador infiel, é exatamente isso. Duas condições. Por isso que fala, mais vale um pouco com temor a Yahweh do que grandes tesouros com sobressaltos, mostrando a condição do administrador infiel que está lá numa condição de muito. Quando Micael ele foi tirado tudo dele e foi colocado na condição de menor, que é a condição de Gálatas 4, que fala, vamos abrir em Gálatas 4. Gálatas 4. Página 2035. Gálatas 4. 2035. Gálatas capítulo 4. Qual a página, Adriana? 2035. 2035. Gálatas 4, 2035. Isso é grandioso, irmão. A gente compreendendo os passo a passo. Fala assim, ó. Gálatas 4:1, que é o link com Provérbios, que nós lemos Provérbios 15, 16. Provérbios 15, 16 fala, mais vale um pouco com temor a Yahweh, a condição que foi tirada ele da administração de tudo que ele tinha, tudo era dele, ele sendo herdeiro, colocado na condição aqui inferiorizada. Quanto o outro, que tem tudo, é um tesouro, mas com sobressalto, que depois será tirado tudo dele. Aí a gente vê aqui, ó, Gálatas 4:1. Ora eu digo, enquanto o herdeiro é menor, tá vendo? É menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Tá vendo? Ele sendo herdeiro de tudo, mas nada se difere de escravo. Mostrando que foi colocado numa condição como uma condição de escravo. Tá trabalhando, tá se matando, porque trabalha desde tempos antigos. Mas por que trabalha desde tempos antigos? Porque ele sabe que está trabalhando na terra que é dele.
Trabalha desde tempos antigos. Aí ele trabalha, porque Iau, irmãos, Iau ele dá para quem trabalha. Iau ele é injusto. Iau ele é justo. Por isso que é a condição da mina. Foi dado uma para cada. Cada um vai produzir na medida que o quê? Trabalhou. Na medida que se esforçou. Não é isso que fala na palavra da mina? Um gerou quantos? 10. Outro gerou quanto? 5. E o outro gerou o quê? Nada. Quem é que não gerou nada, irmão Bento? Exatamente isso, irmão Bento. Parabéns. O administrador infiel não gerou nada. Por quê? Porque ele pega daquilo que não é dele e administra ainda mal. E nem para produzir. Mas não. Não produz nada. A condição de você ver Shaul Paulo trabalhou na era dele. O mensageiro de Sardes vai trabalhar depois que vê o quê? Depois que dá o testemunho, conforme Apocalipse 12. Aqueles que guardam os mandamentos, o testemunho de Auschwitz. Mostra, vai trabalhar a tribulação. Vai produzir, vai receber sua parte, sua paga. Porque quando retornar, aquele que foi reinvestir na realeza, aí ele vai o quê? Vai distribuir, conforme aqueles que trabalharam. Então ele dá para quem trabalha. Iau, ele aprendeu assim, porque Iau fez assim com ele. Iau pôs para trabalhar. Você quer ter? Você vai ter que trabalhar. E ele foi temoroso em tudo. Até na condição quando Iau falou assim, vou te colocar na condição de morte. Para ver como é que você vai sair. Teve temor Iau, lançando, colocando no inferno, com rico. Mas a palavra fala que não se encontrou nenhuma inverdade nos seus lábios. Não se encontrou nada que se acusasse. E mesmo assim, temou a Iau. Trabalhou desde tempos antigos. Para Iau, coloquei numa condição. Primeiro você coloca na condição menor, para depois você se colocar na condição maior. Por isso que tem uma palavra em Shaul Paulo, em Coríntios, que fala assim, eu pegarei aquele que o menor, aquele que é pequeno se tornará grande. Acha essa palavra para mim. Está em Coríntios. Abaterei os soberbos e engrandecerei os humildes. Eu lembro dessa passagem. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente está falando dessas coisas. Por quê? Porque ele só está aplicando em nós aquilo que Yahweh fez com ele. Isso que é maravilhoso. Você fala assim, nossa, às vezes será que papai não está sendo injusto conosco? Será que ele está pegando muito nosso pé? Ele está colocando a igreja do jeito que Yahweh colocou ele está passando para a igreja, porque nós somos a inteireza do corpo, a qual cabeça é Yahshua. Isso é grandioso demais. E fala que o corpo, cada um tem a sua inteireza, e todos nós vamos o quê? Alcançar o pleno conhecimento dele, o temor que ele tem a Yahweh. Por quê? Porque ele foi assim com Yahweh, irmãos. Isso é maravilhoso. Acharam aí algum dos irmãos? Diz assim, Tiago, antes, ele dá maior graça, portanto diz que algo existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tem uma representação com a soberba. Sim, exatamente isso. Pode falar da árvore alta e da árvore baixa, que exalta a árvore. Tem essa parte também, isso mesmo também de Ezequiel 17. Ezequiel 17, fala, ele exalta a árvore baixa e rebaixa a árvore alta. Isso mesmo, esse link é maravilhoso. Que a condição ali, né, da árvore que será arrancada, aquela árvore que é alta, que está colocando a condição alta lá. Rebaixa a árvore alta e exalta, vai colocar no alto a árvore baixa, que é a condição do quê? É esse a qual ele, como escravo, fala assim, né, que o servo, aqui, vamos aqui, ó, Gálatas 4:1. Ora eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Em nada difere de escravo. Por que nada difere de escravo? O que um escravo recebe, irmã Clarice? Pelo seu trabalho? Nada. Ao contrário, escravo recebe mais trabalho. Escravo trabalha mais. Escravo trabalha mais. Mas essa é a condição.
de Yahweh colocar ele nessa condição. Por isso, e colocou Satanás numa condição alta. Por isso que quando a gente pega aqui, ó, mais vale um pouco com temor a Yahweh, Provérbios 15, 16. Mais vale um pouco, tá vendo? Mais vale pouco, colocar no pouco. Com temor a Yahweh, do que grandes tesouros, com sobressaltos, mostrando, com sobressaltos, aqueles que se exaltam, aquele que é soberbo. Que adianta ele ter tudo aquilo, foi colocar tudo, mas não tem temor a Yahweh? Estou traduzido. Logo, logo vai ser tirado de você. É a condição dos arquitetos deste mundo. A condição dos ricos dessa terra. Eles se julgam ser ricos. Eles se julgam ter muito. Condição de Laodiceia. Acha que é rico e nada lhe falta. Está abastada, tostão cheio de fartura. Tadinho. Aí a palavra fala o quê? Aconselho que compre de mim o quê? Ouro. Irmãos, é maravilhoso a gente compreender esses segredos. Que compre de mim ouro. Eles são pobres, acham que são ricos. Esse mundo acha que é rico e são pobres, irmãos. Ricos somos nós. Nós somos a riqueza dessa terra e eles não sabem. Eles estão diante da maior riqueza nessa terra. Eles não sabem. Mas fomos colocados no pouco. Você sabe por quê? Porque Iau, ele usa das coisas loucas para confundir as sábias. Eles pegam as coisas pequenas para confundir as grandes. Aí pega um povo pequeno, que é o povo de Iau, nós somos um povo pequeno, e somos colocados aqui para confundir essa nação toda, a qual a gente vê que um povo, a qual eles nos ignoram, conforme a palavra que está falando assim, povo, povozinho de Jacó. Então, isso é grandioso, você sabe, né, irmão? Gratidão. Então, isso é maravilhoso. Pode falar, irmão Davi. Lucas 14, fala o que para nós? Sim, mas não é essa passagem. É essa condição que Paulo Paulo é que fala. Eu exaltarei os humildes e abaterei os soberbos. Aí fala, confundirei usa as coisas loucas para confundir as sábias, aquelas que são, entendeu? É mais ou menos isso. Eu não lembro. Mas por que eu estou falando isso para os irmãos? É a condição do escravo aqui, que ele foi colocado, esse homem, mesmo sendo dono de tudo, ele foi colocado na condição menor, mas mesmo ainda sendo herdeiro, mas ele carrega o temor de algo, por isso que Provérbios aqui, ó, 15, 16 fala, mais vale um pouco com temor. Colocou. Você acha que ele já foi colocado na administração de coisas grandes de uma vez? As coisas pequenas, irmão. As coisas pequenas. Mas vale um pouco com temor e algo. É a condição. Olha para você ver como é que as coisas vão se encaixando. A palavra fala, se você não consegue ser fiel você vai ser fiel nas coisas grandes? É a condição. Ele foi colocado nas coisas poucas primeiro. Para ele sendo moldado, foi experimentado, conforme a gente já leu essa palavra em Yahshua 28, que ele estava sendo experimentado por Yahweh em tudo. Por quê? Para chegar na condição, quando for dado muito, ele saber administrar. Satanás, diferente, foi colocado numa grande condição. E chegou no ponto que o quê? Soberbeceu. Então é a condição hoje, está sendo nos colocado nas coisas poucas, a gente vai o quê? É o que vai fazer, vai alargar as fronteiras. Não é isso que fala a palavra? Que ele vai alargar. E quando fala alargar, fala de quê? Achou? Tá o quê? Hã? 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios 1, 27. Você vai falar a mesma coisa, irmã Angélica? Vamos lá, 1
1 Coríntios 1, 27. Eu sabia que eu não estava enganado, não, irmãos. A minha cabeça é boa, eu gravo as passagens. 1 Coríntios 1, 27. 1 Coríntios 1, 27. 1995. Aqui fala aqui, ó. 27. Mas o que é loucura no mundo, ó. Mas o que é loucura no mundo, Iau o escolheu para confundir os sábios. O que é fraqueza no mundo, tá vendo? Pouca força, linkando com o mensageiro de Filadélfia. Mas, aqui fala, bom aqui, ó. Mas o que é loucura no mundo, Iau escolheu para confundir as sábios. O que é fraqueza no mundo, Iau escolheu para confundir os que é forte. E o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, Iau escolheu para reduzir a nada o que é, mostrando, ele escolheu aquele para reduzir esse mundo, tudo que acha que é. Então é a condição quando a gente vê, amados irmãos. Lê para mim na King James, mas que lê alto aqui para os irmãos escutar. Pelo contrário, Iau escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Tá vendo? Escolheu aquilo que é fraco. Escolheu aquele que é fraco, porque ele tem pouca força, para ridicularizar o que? Aquele que se acha forte. Mostrando todos esses monumentos, tudo isso aí que hoje aí, que está sob o poder de Satanás, eles se julgam, acham que são fortes, eles confiam no braço de Satanás, eles confiam no braço de Lúcifer. Mas por isso que a palavra em Salmos 20 que fala, mas nós confiamos em quem? Nós confiamos em Iau. Ele se curva e cai. Porque fala, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mostrando a condição de querubim. Eles estão confiando em quem? Em Jesus Emanuel e está confiando em Lúcifer. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Esse se curva e cai. Mas nós confiamos em Iau. Por isso que ele se curva e cai, mas nós permanecemos de pé. Estão entendendo? Isso é grandioso, né, amados? Então, quando a gente volta à questão aqui de Provérbios 15, 16, que fala, mais vale um pouco com temor e Iau do que grandes tesouros com sobressaltos, aí a gente vê a condição, que é a condição do mensageiro do temor, a condição do temor, e a qual nós lemos no início de Efésios 4, que nós vamos chegar ao pleno conhecimento do Filho do Homem, mostrando do Filho de Iau, é a condição da fé, uma fé que nós teremos como um grão de mostarda, uma fé como um grão de mostarda, a fé dele. E tendo a fé dele, nós teremos o temor a Iau. É o que nós estamos todos os dias, o quê? Injetando isso em nossa vida. Aplicando isso na nossa vida. Era o que Shaul Paulo estava falando ali para quem? Para Timóteo, que é a representação de Filadélfia. Que não despreze o quê? A tua pouca idade. Filadélfia é nova, criancinha, tadinha. Que não despreze a tua pouca idade, mas aplique, aí fala, na leitura, na instrução e na exortação. Mostrar que a condição está sendo ensinada. Todos os procedimentos para ela chegar o quê? No temor a Iau do pleno conhecimento do Filho de Iau. Isso é maravilhoso. E por isso que esse temor a gente entende de quê? Ontem eu falei, por exemplo, na live, os irmãos que estavam na live, a gente citou a passagem ali de Marta e Maria. Quem é a representação de Maria, irmã Rejane?
que é a representação de Maria. Quem está na ponta da língua, irmãos, não pode... Porque nós já ruminamos ontem, já foi falado domingo, então, tipo, tem que estar na ponta. Eu sei que confundo porque é Marta e que é Maria, eu sei, porque é mais por causa disso, né? Porque por causa do nome Marta ou por causa de Maria. Aí você fica entre um e a outra. É a representação de Maria. E me fala e por que Maria? A representação de Maria e por que Maria é a representação de quem você vai falar? Maria é a representação de quem? Maria é a representação de Filadélfia. E por quê? Ela estava aos pés ouvindo a mensagem do mestre. Entendeu? Ela estava ali atenta a ouvir a mensagem do mestre. Mas e a outra? A outra ali é Marta. Quem é Marta? Representação de quem? Desatenta é quem? Os desatentos de Filadélfia. Então, as duas ali estão na condição de Filadélfia, mas uma atenta e uma desatenta. Quando você pega Maria, é a condição de quê? Filadélfia, mais os atentos. Quando você pega Marta, é a condição dos desatentos. Porque uma estava preocupada com os outros afazeres. E outra estava preocupada em quê? Sentar e ouvir a mensagem, a palavra do mestre. Estava aos pés. Ela estava aos pés. E ali com o que, irmã Regiane? Qual passagem? Eu falei isso ontem. Em qual passagem fazia aqui? Estava aos pés ouvindo a mensagem do mestre. Exatamente isso. Só sei que não vai gravar só o versículo, porque já a memória já começa a ficar grande demais, né? Eu sei que o armazenamento aí da memória, eu sei que às vezes é curto. Está em Alcha 52. Abre em Alcha 52, para os irmãos verem. Está em Alcha 52. E Alcha 52. 1339. E Alcha 52. Porque quando a gente vê ali, né, em Lucas, né, Lucas 10, 38 ao 42, vai falar da passagem de Maria e Marta. Uma escolheu a melhor parte, que foi o quê? Estar sentada aos pés do mestre e ouvir o mestre ensinar. E a outra não. A outra estava ali também ouvindo, mais distante. Estava ali o quê? Cuidando de outros afazeres. Então, isso é muito importante, irmão, para a igreja. Isso nos chama muita atenção, porque ali é uma parábola. Ó, primeiramente, a gente tem que entender que quando o Yalcha vai contando ali o cenário, foi colocado, Lucas, quando ele coloca tudo aquilo que foi importante, porque Lucas escreveu muita coisa, mas as coisas principais foram colocadas, irmãos. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Então, se foi colocado, porque quis trazer algo, remetendo para algo para nós, futuro. Não é à toa que Lucas ele fala o quê? Que ele fez uma leitura o quê? Minuciosa de tudo. Para o quê? Para aquilo nada se passasse diante daquilo que os homens estavam querendo mudar. Não, eu vou colocar tudo para vocês verem que tudo isso é pelo Espírito, irmãos. Tudo foi conduzido pelo Espírito o tempo todo, até chegar nosso tempo, a qual os cadeados seriam o quê? Eles seriam abertos. Por isso que nós temos hoje o mensageiro, a qual ele vai abrindo os cadeados, e nós vamos compreendendo, e aí nós vamos chegando no pleno conhecimento. Aí vamos lá. Sim, irmão. Os dois na mesma casa, exatamente. Por isso que papai falou, é a condição das duas ali ser Filadélfia, uma atenta ou desatenta, que as duas estão na mesma casa. Você vê que as duas estavam buscando juntas. Mas uma estava ali, uma prostrada aos pés do mestre, a condição do quê? Do temor ao mestre. Porque o ato de estar ali aos pés, acreditou ela que ela estava ali se prostrando, ato de temor, a ouvir, de ser aplicado a ela o ensino. E quando a outra não estava ouvindo,
Mas estava, tipo assim, deixa eu cuidar de outras, fazendo muita questão, né? Ali da presença ali do mestre. Estava ali, mas querendo agradar de uma forma que não estava agradando. E é o que eu falo às vezes para as irmãs. Isso serve muito para as irmãs. Às vezes as irmãs querem fazer alguma coisa para agradar. Irmãos, fique mais atento a ouvir, porque mais importante é a palavra. Uma comidinha depois, a gente vai lá, alimenta do que tiver, do que tem, o que não tiver. Mas o importante maior é o maná, o espiritual, a palavra. Porque às vezes é uma palavra que você dispersou. Eu fico ali nos pés, ali do lado do papai, eu fico assim observando tudo que ele vai falar. Quando ele fala alguma coisa assim, e testifica assim, no meu espírito, eu falo assim, nossa, eu já fico assim, ô irmão Marco, nossa, você viu? Aí a gente começa a falar, a gente começa a se alegrar um com o outro, que está mais perto de mim, e assim a gente espera que um esteja um do lado do outro. Que um fala assim, irmão, quando você for abrir a boca, mas que se regozije nas palavras, sabe que está sendo falada. E aqui está sendo aplicado a você, você quer compartilhar com seu irmão de algo grandioso que está sendo falado. Não, papai está falando de coisas da luz e nascer, coisas maravilhosas. Você está falando assim, irmão, aqui, depois sai aqui, nós vamos almoçar o quê? Não, irmãos. Então isso é muito importante, eu falei isso assim, porque às vezes a gente observa. A gente observa, então é muito importante. Isso é o temor, é o que Marta e Maria estavam ali. Uma temorosa, ali aos pés, acredito, eu estava se prostrado ali, ó, eu vendo o que o mestre estava falando, e a outra não, dispersa. A gente vê, tem irmãos que você olha assim, ó, você vê que o irmão chega a estar assim, ó, vibradão, tá vibrado, e a gente repara, tem uns irmãos que olham assim, tem no olho dos irmãos, chega a brilhar. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu falo isso para os irmãos porque é maravilhoso. Quando quem está entendendo, quando o papai vai, quem está entendendo está regozijando. Então, né? Aí a gente falou aqui sobre Marta e Maria, e você vê em Atos 52 que fala, né? Que é o link, né? Que fala que um estava aos pés. A gente está falando da mulher atenta ali, né? É a condição de Filadélfia, os atentos, que fala como são belos, tá vendo? Sobre os montes, os pés do mensageiro, tá vendo? Do mensageiro que anuncia a paz, de que proclama boas novas e anuncia a salvação, tá vendo? E anuncia a salvação. Aí você vê como são belos. Então, quando fala os pés do mensageiro que anuncia a paz e que proclama boas novas, o que? A palavra nova, o vinho novo, a anunciação da salvação, do que se diz Sião, o teu Iau reina. Irmãos, é grandioso. Se a gente puder assim, a gente ficar num versículo, a gente fica só o dia todo só destrinchando ele. Mas é tanta coisa que, igual o papai fala, tanta coisa que a gente tem que ir destrinchando e falando, porque são muitos links. São muitos links, então a gente, quando a gente para assim, você fala assim, nossa, como que é grandioso. Então, amados irmãos, igual voltando de novo na fé. Aí vamos voltar de novo em Efésios 4. 2044. Isso aqui é só para mostrar nos irmãos aonde que a gente vai chegar. Irmão Ronaldo, eu sei que vai regozijar. Irmão Ronaldo é curioso dos detalhes. Efésios 4. Efésios 4. 2044. 2044. 2044. A minha cabeça, eu tô lá, você acredita? Eu tô aqui abrindo aqui, mas eu tô pensando assim, gente, puta maravilha. Irmãos, Efésios 4. Fala, né? Aí fala, né, no 11. É ele que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério, para edificação do corpo em Auschwitz. Para edificação do corpo em Auschwitz. Até que alcancemos todos nós
a unidade da fé. Então, quando fala aqui que todos que chegam, alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Al, aqui já está falando a unidade da fé. Aí a gente lembra do grão de mostarda. Nós temos que ter a fé como a fé do grão de mostarda. Então, se nós vamos chegar aqui, ó, até que alcancemos todos nós a unidade da fé, a fé dele, e do pleno conhecimento do Filho de Al, o estado do homem perfeito, é a condição de quê? É a condição de, se você chegar na condição de perfeito, entender as condições, quem ele é. O temor que ele tem a Yahweh. A condição do que ele veio fazer aqui. Qual que é a missão dele aqui? Você entendendo isso, você obedece em tudo. Aconteceu algo comigo recente, com o papai, que o irmão Marco me chamou para falar um negócio comigo. Irmão, tenho que te falar um negócio tal, que o papai mandou te falar, que ele silenciou e quer que eu te fale. Estou trazendo isso para a igreja, uma coisa particular, viu, irmãos? Para vocês entenderem. Mas a gente fala para a igreja, porque a igreja precisa ser edificada nisso também. Irmão Marco falou assim, irmão, eu preciso falar com você, porque papai se silenciou, ele quer que eu fale com você, porque ele não quer falar com você. Irmãos, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Aí você fala assim, por que, irmão, você ficou mal? Irmão Marcos foi lá e falou com você o que papai quis passar para ele para te falar. Você falou assim, é mais que isso. Quando você está no Espírito e você quer viver as coisas de algo intensamente o tempo todo, ali não foi papai que silenciou. Quem está entendendo sabe o que eu estou falando. Ial silenciou para mim. Ial silenciou para mim. Quando o papai falou assim, eu não quero falar com você, Ial falando assim, eu não quero falar com você. Porque a mensagem vem de Ial, dele, para a igreja. E se ele vira para você e falar assim, eu não quero conversar com você, é Ial falando assim, eu não quero falar com você. E eu entendi isso. E eu fiquei em casa meditando naquilo e eu fiquei muito mal, irmãos. Por quê? Porque te gera temor. Gera temor, porque eu entendi, eu falei assim, e realmente eu tenho que acertar algumas veredas nesses pontos, porque nós estamos crescendo na estatura do pleno conhecimento do Filho de Yahweh, e para nós chegarmos, nós alcançarmos esse temor a Yahweh, através daquele que é o temor. Por isso que a palavra fala aqui, ó, até que alcancemos todos nós a unidade da fé, aquele que tem a fé como grão de mostarda, e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Yahweh, mostrando o conhecimento do Filho, que veio a essa terra para a missão que ele veio fazer. Aí, irmão, quando a exortação vem, ela vem para o seu crescimento. Quando ela vem para você, vem para te trazer mudança mesmo, porque Yahweh, ele exorta os que ele ama. E ele exorta a quem ele ama, ele exorta através do seu filho. É grandioso isso. E aí eu te falo para os irmãos, se nós estamos sendo exortados, é porque Yahweh nos ama. Gratidão. Se nós estamos sendo exortados, porque nós somos exortados dentro da palavra. Porque quando papai fala na palavra, todos nós, a nossa mente já sabe onde que você tem que se acertar. As veredas onde tem que ser acertadas. E aí você está sendo o quê? Exortado. E se você está aplicando conforme Timóteo está falando lá, Paulo está falando para Timóteo, aplica na exortação, na instrução, né? E vai falando para ele. É para ser aplicado aquilo, para que a igreja ela se torne uma igreja o quê? Uma igreja perfeita. Porque assim nós vamos alcançar o quê? O pleno conhecimento do Filho de Yahweh. Isso é grandioso. É muito grandioso. Então, por isso, irmãos,
quando a gente estudou essa semana falando sobre a alma, espírito, alma e corpo, e os pecados, né, relacionados ao que? A alma, e que faz com que nosso corpo, né, que a preguiça, não deixa nosso corpo querer trabalhar, não querer fazer as coisas, porque todos nós temos que ser trabalhadores. Diante da mensagem que tem sido traga, a gente tem que entender porque ele já trabalhava desde tempos antigos. E se ele trabalhava desde tempos antigos, ele trabalhava e trabalha até hoje, os filhos dele também certamente são trabalhadores, trabalham. Trabalham, todos nós somos trabalhadores, temos que ser trabalhadores, porque ele trabalha. Por isso que a boa semente, a palavra que é a boa semente, do tempo do fim, ela caiu na onde? Irmão Carlos Alberto, Paulo Roberto, ela caiu na onde a semente nos últimos tempos, conforme Lucas 8, essa boa semente, a palavra, semente, a palavra, ela caiu em qual terra? Numa terra o quê? E como é que é o nome? Terra boa, que é uma terra o quê? Que é a mesma condição, mas é falado como terra o quê? Fértil. Ela caiu na terra fértil. Por que uma terra fértil? Porque uma terra fértil, essa terra que é fértil, somos nós. Porque essa terra, ela dá frutos. Porque ela trabalha, ela produz. E essa palavra, ela caiu na... Quem é o semeador ali? Porque o semeador saiu a semear a boa semente, a palavra. Quem é o semeador? Micael, na condição dos nossos tempos. Ele não está na condição de Yahshua Micael, ele está na condição de Micael. Só na condição da plenitude do temor, de uma arte só. Mas ele vem na condição de temor, mas ele vem trazendo a palavra. Por isso que nós vemos aqui, quem é esse? Anunciando o quê? O mensageiro que anuncia o quê? O evangelho da paz, da salvação, mostra na condição. Ele traz essa palavra, no tempo do fim, essa palavra ela cai numa terra fértil, numa terra boa. Os filhos caem em Filadélfia, recebendo essa palavra. Nós produzimos, trabalhamos. É diferente do outro lado, que produz embrulhos. Esse povo em fora não está produzindo nada. Nós falamos já na live, nos estudos passados, eles não produzem nada. Eles acham que estão produzindo. Eles não estão produzindo nada. Por que não produz nada? Porque tudo que vem deles já estão dissipados, já estão o quê? Amaldiçoados. Por isso que quando você pega lá na velha aliança, você pega os cananeus, os filisteus, os hemorreus, todos eles plantavam, cultivavam, faziam tudo que... Olha para você, vou trazer algo maravilhoso para os irmãos. Olha para você ver como é que isso é sério. Tudo que eles produziam, repete, tudo que eles produziam, beleza, tudo que eles produziam, no final de tudo, quando os israelitas invadiram, eles faziam o quê? Destruíam tudo, tacavam fogo em tudo, queimavam tudo, mostrando que era uma terra infrutífera, não produzia nada. Agora, qual foi a única terra que não foi cortada, mas permaneceu? E ela falou assim, não, essa terra vai ser poupada. Quando eles invadiram, foi qual, irmão Ronaldo? Lembra de quando Caleb e Josué foi visitar? Eles foram aonde? A terra dos gigantes. Onde que habitava a terra dos gigantes? A Yal-Shalã. Quando eles foram visitar ali Yal-Shalã, que eles iam tomar posse, foi a única terra o quê? Que foi? Foi poupada, porque a terra já não era deles, a terra era de quem? Dos israelitas, meu irmão. A terra de Yal era nossa. Vocês estão entendendo? Celestialmente. É a única terra. Agora o resto, tudo que eles produzem não são deles. É para ser destruído. Então tudo vai ter que ser destruído. Por quê? Porque vai ser construído tudo novo. Por causa disso. Isso que eu quero que os irmãos entendam são segredos. A gente vai entendendo essas coisas. A gente vai crescendo esses detalhes. Você vê, por isso que o doutor não produz nada, são embrulhos. Esses descendentes, tudo que vem da serpente, tudo que vem da descendência dele, que é produzido nessa terra, não dá nada. Por isso que foi necessário a terra. Essa palavra cai na terra no tempo do fim. Por isso que quando não houve a manifestação do Espírito lá em Pentecostes, não houve mudança, não houve transformação.
Estão entendendo? Aí chega o nosso tempo, a mesma coisa, se repetindo. Aí fala essa palavra. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho ideal, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Ausch. Mostrando aqui que nós, na medida da condição que da fé, o temor, que alcançaremos. Aí nós lemos lá em Provérbios, que eu quero trazer um detalhe aqui que eu não comentei. Pode falar, meu? Sim. A condição que o irmão falou, a condição de Alcalã, né, terreno aqui, e não foi o poupado. A gente vê que celestialmente se repete, porque quando a gente subir lá, a gente vai assar, né, as estradas feitas, as dispensas cheias, isso não vai ser descartado, não vai ser tipo como a nádega, né? Vai tomar posse, aí na condição boa e severa, né? Exato. Porque ele plantou, porque ele plantou na terra que não é dele. Exato. Quando ele tomar posse, aí se repete, no passado, agora no futuro, né? Exatamente. Certíssimo. Gratidão, irmão. Certinho. Então, amados irmãos, quando a gente pega Provérbios 15, né? Provérbios 15, 16, e fala. Gratidão, irmã Adriana. 1043. Provérbios 15, versículo 16. Aí fala. Mais vale um pouco com temor e a condição, né? Que a gente viu do link, que a gente viu ali de quê? Da gente ver. O homem que foi colocado, que o herdeiro, nada se descreve de quê? De escravo. Porque, né? Ele foi colocado numa condição igual todos, trabalhando. Então, mostrando. É a condição aqui, ó. Mais vale um pouco com temor aial, do que os grandes tesouros com os que sobresaltam. A condição, os grandes tesouros, é a condição de Lúcifer, que está lá na condição de uma grande administração, mas se exalta naquilo que não é dele. E logo vai ser tomado tudo, vai ser dissipado tudo. Mas um pouco com temor aial, irmãos, vale muito. Por que eu estou falando isso? Aí eu me lembrei, por isso que eu precisei voltar aqui. Aí você lembra de quem? De Abraão, porque Abraão ele tem várias representações. O momento que eu estou falando aqui agora, por exemplo, é no momento que ele está na condição de Micael. Condição quando ele pega a mulher e a conduz no deserto. E a conduz pelo deserto. Abraão, ele largou tudo. Abraão, a qual ouviu a voz de Yahvé. Eu já falei isso para os irmãos aqui. Abraão, a qual ouviu a voz de Yahvé. E a mulher ouviu a voz de... Então guardou isso aí. Isso aí não pode esquecer. Abraão ouviu a voz de Yahvé. E a mulher ouviu a voz de Abraão. Abraão ouviu a voz de Yahvé. E a mulher ouviu a voz de Abraão. Porque isso é uma representação para nós. A qual nós ouvimos a voz daquele que é o pai da fé. A fé. A mulher que sobe apoiada no seu amado. E ele ouve a voz de Yahvé, que ele fala com Yahvé. Yahvé fala com ele e ele fala com a igreja. Isso que é grandioso. O que vale um pouco com temor a Yahvé? Foi colocado no deserto a promessa. A promessa. A promessa. Mas foi colocado um pouco. Abraão, ele saiu de tudo. A parentela dele era idólatra, era tudo. Mas, no mesmo tempo, era um povo que tinha condições. Pode estudar a história de Abraão, a família de Abraão. Era um povo que eles tinham. Mas ele saiu. Abraão foi colocado no pouco. Mas lá na frente, para se tornar grande. E a mulher junto com ele. A mulher, ela foi temorosa. Ela confiou na voz do marido. Ela foi temorosa. Teve temor a Yahvé através do marido. Repita. Ela teve temor a Yahvé através do marido. É isso. A igreja hoje ela tem que ter temor a Yahvé através do marido, do esposo, a qual conduz no deserto. E isso que é grandioso. Nós temos que entender esses pontos. Tudo isso para agora nós vamos chegar onde que eu vou chegar.
Grandioso, irmãos. Quero que os irmãos peguem as duas Bíblias. Grandioso, irmão Ronaldo. Grandioso. Vamos abrir em Hebreus 6. Hebreus 6, irmão Ed Cleiton que gosta, irmão Ed Alves. Hebreus 6, nas duas Bíblias. Eu quero que os irmãos abram para mim nas duas Bíblias. Hebreus 6 na Bíblia Al-Shalom e na Bíblia King James. 2089 para Hebreus 6. 1111. Hebreus 6, 4. Aí eu vou falar assim para vocês assim, porque nós não vamos, por isso que é importante ter as duas espadas. Aí eu falo para os irmãos assim, porque nós não vamos estar na Yal Shalom, mas nós vamos estar na King James. Por causa, primeiramente, olha o título que está na King James. Todos estão na King James? Abre aí, irmão Ronaldo. Quero que o irmão Ronaldo abra também. Abre aí, Hebreus 6. Hebreus 6. 6:4. Abriu Hebreus 6:4. O que na King James fala no 4 que na King James fala que a Yal Shalom não fala? Olha o título aqui, ó. Tem um título na King James. Observe aí, ó. Fala o que, irmão Davi? Não, o título está em cima aí do 4. Acima do 4. Qual que é o título que está escrito em cima do 4 na King James? Guarda essa palavra. De novo. O grave perigo de rejeitar a fé. Repita de novo. O grave perigo de rejeitar a fé. Nós estávamos falando da fé o tempo todo. Aí você leu aqui, o grave perigo de rejeitar a fé. Aí vocês vão entender que grandioso, irmãos. Por isso que a gente vai crescendo. Aí vocês vão ver a diferença de uma Bíblia para outra. O grave perigo de rejeitar a fé. Aí fala assim, ó. Vamos lá. Na King James. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial. Lembra dos dons que foram lá de Efésios 4. Uns foram dados dons para isso, dom para aquilo, certo? De novo. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito, foram participantes do Espírito. Aí o que nós lembramos? Foram o quê? Talhados, tirados. Foram talhados, tirados. Participantes do Espírito, no 5. E provaram os benefícios, provaram os benefícios da palavra e os poderes da era que há de vir. Então, mostrando lá e aqui na frente. Experimentaram os poderes de alma. Aí fala, e os poderes da era que há de vir. Da era que há de vir. Então, esses estão experimentando do Espírito, desde lá até nos dias de hoje. Aí vocês vão entender para quem está falando a importância disso, irmãos. Aí vocês estão entendendo, vai entender por que aqui em Efésios, Hebreus 6, que em cima do 4 fala o grave perigo de rejeitar a fé. Está falando de uma pessoa. Vocês vão ver por quê, continuando. No 5, e provaram os benefícios da palavra de alma. Está vendo? Experimentaram a palavra de alma. Receberam a palavra de alma através daquele que porta a mensagem de alma. E os poderes da era que há de vir. Mas apostaram da fé. Apostaram da fé. Apostar da fé é o mesmo que o quê, irmã? Quando você aposta de algo. É uma garantia, né? Não, apostar não. Apostar. Não. Isso. E apostataram. Apostataram é o mesmo que apostaram. Apostaram, apostataram. Ambos. É o quê? O mesmo que o quê?
é rejeitar, largou de lado. Aí você lembra de Caim, que ele virou as costas para Ial. Não Ial saiu dele, ele abandonou Ial. Certo? Vamos ver aqui, continuando aqui. 5. E provaram os benefícios da palavra de Ial e os poderes da era que há de vir. Mas apostataram da fé, largaram de mão. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesma estão emadeirando, grava de novo, emadeirando outra vez o filho de Ial. Vamos continuar agora aqui não. Pera, ele está emadeirando outra vez o filho de Ial? Vou perguntar aqui, mas vou perguntar ao irmão graduado, porque se eu perguntar a um irmão que não seja graduado, não vai saber responder, não. Quando você pega aqui, outra vez emadeirado o filho de Ial, irmão Jonathan, outra vez emadeirado o filho de Ial, esses, outra vez, apostataram-se da fé, de novo, outra vez, emadeirando o filho de Ial. O que você está entendendo com isso? É a segunda aparição dele, Hebreus 9, 28. Do mesmo modo, o Mashiach, descido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, ele aparecerá para a segunda vez com exclusão do pecado. Agora estão querendo condená-lo da mesma maneira. De qual tempo? No tempo do fim. No nosso tempo agora. Por isso está se tratando do nosso tempo. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Você sabe por quê? Porque esses estão recebendo. Esses outros, eu estou falando dos que estavam no nosso meio, daqueles que se tornaram rebeldes. Os que estavam no nosso meio e que se tornaram rebeldes. Os que estavam no nosso meio e se tornaram rebeldes, porque apostataram da fé. Não quiseram virar as costas para o Espírito, irmãos. Isso é grave, isso é muito sério. Por isso que o título está falando. O grave perigo de rejeitar a fé. Aí por isso que fala aqui no 5, ó, provaram os benefícios da palavra de Ial, porque eles provou, porque o mensageiro estava trazendo a palavra, eles estavam provando da palavra de Ial e os poderes da era que há de vir, mostrando o tempo do fim, aí mostrando a condição, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesma estão emadeirando outra vez o filho de Ial. Aí quando você fala aqui outra vez emadeirando o filho de Ial, mostrando lá no madeiro ele estava sendo emadeirado a alma, o espírito e o corpo. E outra vez agora de novo eles estão querendo emadeirar ele de novo, porque ele vem portar a mensagem do tempo do fim. Vocês estão entendendo? Só para concluir, irmão, rapidão, irmão Jonathan. Aí fala aqui, ó, logo no finalzinho. E zombando de novo, publicamente dele. Aí o que vocês entendem com zombando? Faz o link lá com o quê? Segundo a Reis do quê? 2:23. Nós vamos lá dos rapazinhos que zombavam. Vocês estão entendendo? Os 42 rapazinhos, vocês estão entendendo, irmãos? Aí ao Shalom você não vai conseguir ver esses detalhes aqui, ó. Porque eu olhei, eu reli só na King James. Você não vai conseguir achar, por isso que é necessário, quando o papai falou das duas espadas. Aí abre para nós, irmão André, a passagem de 2 Reis 2, 23, 35. Pode falar, irmão Jonathan. Eu queria falar, mas só para fazer um comentário. Pode sim, meu irmão. Mas fala alto para os irmãos da live escutar. Quando fala apostataram da fé, eles rejeitaram a fé. Rejeitaram a fé. A fé é uma pessoa. Certo. Uma pessoa. Em Efésios
o Astro diz assim, até que todos chegamos à unidade da fé. A unidade é algo único. Algo único. Algo único, a unidade da fé. Então, se rejeitarem esse, certamente Não vai alcançar. não vão alcançar. E eles não vão ter o temor, que é o que nós falamos. Não tendo temor, não sobe. Porque a gente entende também que quem fala na boca dele é o Espírito. E quando fala assim, se pecar contra o Filho do Homem, está perdão. Mas se pecar contra o Espírito de algo, não há perdão. E fecha com essa palavra aqui. E fala aqui, deixa eu só achar. Tendo em vista... É impossível que tais pessoas sejam conduzidas ao arrependimento, né? Mostrando ali que eles não vão alcançar porque pecaram contra o Espírito que fala na boca do mensageiro. Exato. Aí nós vamos entender exatamente sobre os rapazinhos, a condição deles. Por isso que quando a gente pega aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, do Hebreus 6, no final aqui, ó, fala assim, ó, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tanto em vista que contra si mesmos estão emadeirando outra vez, mostrando pela segunda vez, porque a primeira vez no madeiro, quando estava o espírito, a alma, ali no corpo, agora passando outra vez, emadeirando o que agora? Batendo na rocha duas vezes, lembrando, as duas faces, agrediu uma vez e agredindo de novo, bem lembrado, viu, irmão Jonathan? Aí fala, tendo em vista que contra si mesmo, então, emadeirado outra vez, o filho de Al, e zombando publicamente dele, ao público. Aí nós lembramos dos rapazinhos, por isso que eu falei com os irmãos. Tá na onde, irmão André? Segundo Reis 2, 19. Segunda Reis 2, vamos abrir lá, irmãos. Segunda Reis 2. Isso é muito grandioso, irmãos. Verdade. Segunda Reis 2. É isso mesmo? 23. É porque o 19 vai falar da cidade aqui, mas o 23 já fala direto. É Segunda Reis, é direto aquela do rapazinho. É 23 segundo? então. Segundo Reis 2, 23. Na Yalxalã. Segunda Reis 2. Segunda Reis 2, 23. Vamos ler aqui. Aqui, ó, no 23. Segunda Reis 2, 23. Fala assim, ó. De lá subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram-se, dizendo: sobe, careca, sobe, careca. Ali, Eliseu, né? Raial virou e Alcha, Eliseu e Alcha virou-se, olhou-se para eles e os amaldiçoou em nome de Al, porque ele pode. Então saíram do bosque 2 ursas e despedaçaram 42 deles, que é a representação ali, né? Que eles serão, na tribulação, serão ali perseguidos, serão mortos. Então, quando você pega aqui, irmãos, todos aqueles que outrora tiveram conosco, isso foi gradativamente, estava alimentando, conforme a palavra aqui em Hebreus 6, aqui, ó, 5 fala, ó, e provaram o benefício da palavra de Al, eles provaram da palavra de Al, e os poderes da era que há de vir, os poderes da era que há de vir, até no tempo de hoje, desde tempos antigos até no tempo de hoje, porque viram, eram filhos, mas foram se perdendo, porque foi muitos dos filhos, a qual daqueles que vieram foram se perdendo, foi estudo antigo, eu não vou poder voltar agora, irmão, foram muitos se perdendo, até que chegar nesse tempo, que ficariam aqueles, a qual que guardavam o temor,
Aí a gente vê a fé, aqueles que alcançaram o pleno conhecimento e a fé, mostraram, manteve a fé como um grão de mostarda, guardou a fé. Por isso que no título fala. Por isso que no 6, aqui no 4 fala, né? O grave perigo de rejeitar a fé. Ó, o grave perigo. É gravíssimo, irmãos. O grave perigo de rejeitar a fé. Está se tratando de uma pessoa. Aí fala, e provar os benefícios da palavra ideal, os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé, mostrando, abandonaram, virou as costas, como fez Caim lá, quando Ial queria falar, e simplesmente ele virou e se retirou. Aí mostrando, mas abandonaram a fé, apostataram-se da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, no caso dele, porque ele é homem severo. E ele, papai já falou, daqueles que saíram no meio de nós, aqueles que se rebelaram, não quero nenhum, de volta que não volte. Por quê? Porque Ial já rejeitou, irmãos. Aí continuando, mas apostataram-se da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão emadeirando outra vez, mostrando, não reconhecendo a condição que ele é o mesmo que esteve lá, junto no madeiro, e é o mesmo que está vindo de novo aqui. Eles não entendendo isso. Outra vez emadeirando. Outra vez, que é a condição que você pega aqueles Ialdins lá, eles emadeiraram em Ausch. Aqui nós estamos vendo a condição também daqueles que receberam, aqueles que também estão na condição de Sardes, lá a gente vê aqueles verdes sujos, aqueles Ialdins também que rejeitam. Por isso que falam. E outra vez, porque eles também rejeitam, que é a mesma condição lá. Aqui também. Aí fala, tendo em vista que contra si mesmos estão emadeirando outra vez o filho de Ial, e zombando publicamente dele, mostrando publicamente dele, falando mal, e é o que papai fala direto. Eles ficam falando e tal, falando da obra que Filadélfia está fazendo, a qual papai está trazendo. Eles ficam falando mal. E aí, quando você vê zombando, nós já fizemos estudo. Que isso é o quê? Esses que estão zombando, que a gente já condição daqueles de Sardes, daqueles que já tiveram no meio de nós também outros, eles vão estar aonde? Vão estar na tribulação. Aí você vê a importância de guardar a fé de Efésios 4, que nós chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Ial, pela fé, a qual você guardando, você vai o que? Ter o temor, e tendo temor você sobe com ele. Isso que é grandioso, irmãos. Isso que é grandioso. Então, eu falo assim para os irmãos, para que nos gere mais e mais temor. E uma das coisas que eu tenho pedido muito a Ial é que todos os dias me faça mais e mais ter temor à obra dele. Porque tudo que nós vamos fazer, aí a gente lembra daquele jovem que ele foi tentar, esqueci o nome dele na palavra, que ele foi tentar segurar a arca. Ozzy, isso mesmo. Ozzy, né, que eles falam. Ozzy. Foi tentar segurar a arca e ali o que ele foi morto. Ele tentou fazer, mas você vê o tamanho das coisas de algo, como é que é importante. Tudo das coisas de algo é muito importante. E ele quer que nós façamos com tudo com muito zelo. A gente vê ali a condição quando o filho de Nabucodonosor, né, que ele tinha assumido, né, ali o reinado, e a gente vê ele tinha colocado o quê? Ele tinha colocado coisas, o quê? Vinho fermentado, coisas profanadas ali nas taças, os utensílios sagrados de Ial. Foi punido. Então, tudo isso é uma representação, estou falando para que tudo que nós vamos fazer para Ial,
tudo que nós possamos fazer para Iau, seja com muito temor. Com muito temor. E uma das coisas assim, que não sei se os irmãos têm reparado, ter para falar. Iau fala assim, papai falou nas últimas reuniões, irmão, se você for falar, preste atenção, que você vai perguntar. Ter o temor para falar, porque quando você abre a boca, vai ter que ser para algo edificante para a igreja, algo que está dentro da linha de raciocínio, daquilo que papai está falando, para o quê? Para depois não precisar, às vezes, ser envergonhado. Por quê? Porque às vezes está falando algo fora do contexto de algo que está falando algo sem nexo, irmão. Então, isso é muito importante. Todo temor em todas as coisas. A gente sabe. Isso é o corpo estar unânime. E isso eu falo assim para os irmãos, porque que todos os dias nós possamos pedir algo, conforme a palavra de Efésios 4, para a gente encerrar. De novo, hoje eu estou dando mais importância a esses versículos. Li, reli, mas hoje eu leio com mais atenção. E falo assim, eu estou entendendo agora. Eu estou entendendo agora de uma forma agora que me dá mais ainda temor. Aí depois nós vamos voltar aqui, que eu esqueci de mostrar outra coisa para os irmãos. Aí Efésios 4, né? Aí fala no 13. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé dele, a unidade da fé. Pode. E do pleno conhecimento do Filho de Al, é o estado do homem perfeito, a unidade da estatura, da plenitude de Al, mostrando o conhecimento do Filho, que nós possamos chegar na unidade da fé. A fé te gera temor, porque você tem na fé dele, você tem o temor a Iau, porque ele é a arte do temor. E ele sendo temor a Iau, certo? Você buscando o pleno conhecimento, você alcança o temor a Iau de uma condição plena, porque você plena do conhecimento dele. E aí, nós voltamos aqui em Hebreus 6, logo no 7, Hebreus, aí nós falamos aqui, né? Hebreus 6, 7, no 6 fala os zombadores, que é a condição daqueles, né? Que zombaram, sobe careca, né? Então mostrando, esses rejeitou o Espírito, virou as costas para o Espírito, virou as costas para a fé, irmão. Olha para você ver, irmão Davi, virou as costas. Então eles não vão alcançar o arrependimento. Por quê? Porque o Espírito simplesmente estão ignorando aquele que fala por Iau, está rejeitando Iau, irmãos. Aí continuando, no 7, porquanto a terra, no 7, viu? Hebreus 6, 7, porquanto a terra que absorve a chuva, que cai do tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam e recebem a herança de Iau. Tá vendo? Os que recebem, os que estão buscando nele, de novo. Porquanto a terra que observa a chuva, que cai do tempo em tempo, e dá colheita proveitosa, aqueles que cultivam, recebem as bênçãos de Iau. Que cultivam o quê? Dessa palavra, da mensagem que está sendo traga. Recebe bênçãos de Iau, é a condição do que? Do homem que sabe semear a boa semente, e essa semente caiu numa terra fértil. Por isso que está falando aqui, porquanto a terra que absorve, qual terra? A terra fértil, no tempo do fim. Porquanto a terra que absorve a chuva que cai do tempo em tempo, e dá colheita proveitosa, aqueles que cultivam recebem bênçãos de Iau. Aqueles que cultivam, estou cultivando, eu estou buscando, eu estou alimentando, vai receber bênçãos de Iau. Aí do outro lado, aí vem os espinhos, é o que o irmão Edicleito tinha trago. E nós já tínhamos falado dos espinhos, aqueles que não produzem nada, que é do outro lado, é o que nós comentamos aqui. Eles estão trabalhando, mas tudo é queimado, nada deles serve. Aí fala, todavia a terra, que a terra agora que é Deus, é do a terra, a qual uma terra que não produz. Aí nós lembramos de Caim, que Caim ele foi afastado da presença de Iau, e Iau diz,
Tu é agora o quê? A terra que tu plantaste não produzirá, que é o link com os descendentes de Caim, que a terra que plantar não produzirá. Aí entra aqui nessa condição, porque a terra que absorve, ó, no 8, todavia a terra que produz espinhos é ervas daninhas, é inútil. Tá vendo? É inútil. E logo será amaldiçoada. Tá vendo? Será amaldiçoada. E seu fim é ser lançada ao fogo. Irmãos, é grandioso. Você saber que tem uma terra que não está produzindo nada, uma terra que produz. Nós somos essa terra que produz, por isso que papai exige nós. Irmãos, vamos trabalhar. Quem que trabalhar? Quem que trabalhar? Nós somos produtivos. Quem trabalha, porque ele trabalhava dentro dos antigos. E a igreja tem que trabalhar. Somos trabalhadores, porque a semente caiu na terra fértil. E essa terra fértil, ela produz. Diferente desses espinhos que são esses, que estão aí fora, que são descendentes da serpente, de Emanuel, que não produz nada, não trabalha, não faz nada. Está fazendo uma separação daqueles que trabalham e os que não trabalham. Esses não trabalham, por isso que o fim deles é lançado na onde? São ervas daninhas que serão lançadas ao fogo, que é o link com Emanuel e o falso profeta que será lançado ao fogo. Cansei, irmãos. Felipe, também com aquela palavra que o papai falou que a descendência de Caim muito no Ocidente, no Oriente. Sim, no Oriente, ao leste, né? Que foi para o leste, né? Tudo no Oriente. O leste fica no Oriente. Para lá quase não tem. Não, sim. Não tem pessoas que cultivam o solo, porque o solo não dá, né? Não dá o fruto, porque é um solo amaldiçoado. Verdade. Colocar os irmãos da live para participar, que eu cansei um pouquinho. Irmão Edgar, irmão Elton. Irmãos, entendeu aí, irmão Elton? Quer fazer alguma pergunta? Não? Nenhum adentro dentro da palavra, não? Eu tinha duas passagens aqui para fazer um adendo. Paz de alto, mano. Paz de alto, meu irmão. Você estava ali em Efésios 4, né? Aí mais para frente ali em Efésios 4, 29, remetendo ali ao temor que está falando ali, na hora certa, no momento certo ali. Para que não aconteça com o mesmo ali ao tocar da arca ali ser fulminado. Lá em Efésios 4, 29 diz: não saiais dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, que for boa para a edificação, comunique a graça aos que ouvirem. Verdade. E a gente se remete lá em Provérbios 14, 27, diz: o temor de Yahweh é a fonte da vida, para evitar as ciladas da morte. Certíssimo. Gratidão, viu, irmão? Gratidão, mano. Assim seja. Irmão Edgar. Paz de alto, meu irmão. O irmão falou a respeito do grave perigo de rejeitar a fé, né, meu amado irmão? A fé que eu amo tanto, né? Então, aí lá em Irmial 17:13, está escrito assim, na Yal Shalom: ó Yal, esperança de Yal, todos aqueles que te deixam serão humilhados. O nome dos que se apartaram da tua pessoa será escrito no pó, porquanto desprezaram o mestre, a fonte da água viva. Assim seja, meu amado irmão. Assim seja, isso mesmo, irmão. Gratidão, né? Amados irmãos, algum irmão presencial, algum irmão quer fazer algum comentário, trazer algum dentro? Pode falar, irmão Ronaldo. Depois, irmão Ed Cleiton. Vocês têm que sempre falar alto aqui para os irmãos da live escutar também, tá bom, amados irmãos? Para colocar dentro da condição que o irmão colocou, que é chegar ao pleno conhecimento de quem é o filho do homem. João Paulo, ele narra uma passagem aqui que eu acredito que encaixa dentro do que o irmão disse. Ela está em 1 Coríntios 13, 12. Tá? Aí eu estou lendo na King James. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como que um material polido. Entretanto, haverá o dia que veremos face a face. Hoje conheço em parte. Então, conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido.
Ou seja, ele vai conhecer o Filho do Homem na plenitude, né? Plenitude do conhecimento do Filho do Homem. Sim. Como ele é conhecido na plenitude. Então, Paulo é conhecido por ele. Até então, Paulo estava em busca desse conhecimento, que é o Filho do Homem. É A isso. batalha que morre nesse momento. Certíssimo. É isso mesmo, mano. Link certinho. Mode Cleito. A paz de Alcha, irmão. Paz de Alcha, irmão. Aqui o irmão leu aqui o início em Gálatas 4, né? Gálatas 4 fala que o herdeiro é menor, embora ele seja dono de tudo. Aí depois o irmão veio aqui em Efésios 4, né? Gálatas 4, Efésios 4, aí falou aqui no 13, até que alcancemos todos nós a unidade da fé. Aí depois o irmão veio aqui em Hebreus 6, a partir do 4, né? Aí tem essa passagem aqui. Mas eles apostataram da fé, ou seja, eles renegaram a fé. E aqui, ó, tendo em vista que contra si mesmos estão emadeirando outra vez o filho de Ial. Outra vez. Aí aqui em 1 Timóteo 4, novamente 4, fala aqui, ó. O próprio Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, ou seja, tempo do fim, alguns renegarão a fé. Ou seja, estão emadeirando a segunda vez. Renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas dos demônios. Certíssimo. É esse link que eu precisava. Gratidão. É isso mesmo, viu, irmão? Sim, irmão. Pode falar. Fala alto que para os amados irmãos que escutar. Certíssimo, viu? O irmão leu a passagem aqui também, falando ali de Hebreus 6, que fala, né? Aqueles que provaram o benefício da palavra de algo, rejeitaram, né? Em Hebreus 10, 26 fala, pois se pecarmos voluntariamente e com pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifício pelos pecados, aguardando apenas o julgamento, temendo e o ardor de um fogo que o consumirá os rebeldes, que transgride, aqui fala a lei de macho, mas hoje nós sabemos que a palavra de não, né? Certo. Condenado à morte, sem compaixão, com base em 2 ou 3 testemunhas. Podeis então imaginar que castigo mais severo ainda merecerá aqueles que calcou aos pés do filho de Algo e profanou o sangue da aliança, no qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Nós conhecemos por efeito que é o que diz, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei ainda, o mestre julgará o seu povo. Qual terrível é cair na mão de alguém. Exato. Certíssimo. Exato. E estão rejeitando. Exatamente a condição que o Espírito hoje, né? Então a gente vê hoje, né, irmãos? A importância da gente entender Hebreus 6 aqui que fala, né? Por isso que a importância dos irmãos terem as duas espadas. Por isso que a gente vê na King James, vocês não vão ver essa parte aqui na Yahweh Shalom. Depois vocês podem observar. Por isso que fala, né? O grave perigo de rejeitar a fé. E quando está falando que o grave perigo de rejeitar a fé, está se tratando de uma pessoa. E a gente vê aqui quem é essa fé, quem é essa pessoa. Então é muito importante, né, irmãos? A gente está buscando crescer em graça, estatura e conhecimento na palavra de Yahweh, né? E assim seja para cada um dos amados irmãos. Irmãos da live, né? Gratidão a cada um dos amados irmãos. Fazer a bênção sacerdotal para cada um de vocês. Que papai continue abençoando cada um, viu? Assim seja, amados. Vamos lá. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Yahweh levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh.
e assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Assim seja. Paz de Papai Yaucha, amados irmãos. Paz de Yaucha. Paz de Yaucha, irmãos. Amados irmãos, todos tenham uma excelente noite.